Muito bem, vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, nós iremos ler dos versos 4 ao verso 7 da Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Paulo aqui está escrevendo nessa primeira carta, nesse capítulo 13, ele vai apresentar, após falar sobre os dons espirituais, após tratar com eles esse importante assunto, ele mostra um caminho mais excelente. No nosso estudo, fé, amor e esperança. Depois de falarmos sobre a fé, a importância da fé, nós introduzimos da fé ao amor, porque, como eu mencionei, tenho mencionado aqui, o amor é o fundamento, o alicerce, a base de todos os atos que agradam a Deus. É preciso que estes atos, todos eles que agradam a Deus, incluindo a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas praticarmos a fé sem amor, não há proveito. Nada seria. Paulo nos leva a essa compreensão, a esse entendimento. E estudando sobre nós fomos do entendimento da importância do amor, agora a natureza, as características desse amor. Nós estamos agora nos versos 4 a 7. A semana passada nós estudamos que o amor é sofredor e ele é benigno. Nós temos as características daquilo que o amor é, demonstrado, apresentado aqui no capítulo 13, dos versos 4 a 7. Aquilo que o amor é e aquilo que o amor também não é. Então hoje nós vamos negativamente ver algo que o amor não é. Nós vimos que o amor é sofredor, o amor é benigno, e na sequência, no verso 7, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Paramos aí no versículo 8 até o verso 7, essa questão dos itens da natureza, das características do amor. Vamos orar nesse momento, buscando a direção do Senhor, para que tenhamos a compreensão e Ele assim deseja que tanto eu e você, dentro deste tema, deste assunto, possamos receber da palavra dele. Deus bendito, obrigado, Senhor, pela condição que cada um de nós, do Senhor, alcançamos para estar neste lugar. Vir para a reunião hoje à noite. Estamos vivendo dias de mudanças no clima, geralmente no período da tarde, chuvas caindo, intensas chuvas têm chegado até nós. Agradecemos pela chuva que vem do Senhor, e agradecemos também, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de cultuá-lo reunidos na casa do Senhor hoje à noite. Pai bendito, continue nos concedendo o entendimento, a compreensão. Fala conosco, ó Deus, em cada item que vamos estudando da palavra do Senhor. Você também, ó Deus, com aqueles que, desprovidos por razões que nós às vezes não temos
uma noção exata do que está acontecendo, não podem estar onde nós estamos, mas a transmissão chega até onde eles se encontram, que haja ali o agir do Senhor, e eles também sejam tocados pela palavra do Senhor, tanto agora como posteriormente, aqueles que irão ouvir a gravação. Oramos, buscamos a direção, usa-me, capacita-me, Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O amor descrito em 1 Coríntios, capítulo 13, é o amor que vem de Deus. O ser humano, criatura de Deus, criado por Deus, vem para este mundo necessitando conhecer o único e todo suficiente Salvador, o Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova criação. E neste ato de uma nova criatura, de uma nova criação, benefícios e recursos do Senhor Deus concedidos a tal pessoa. Você então veio ao conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, numa obra do Espírito Santo de convicção, de convencimento a respeito do Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, a respeito da obra salvadora de Jesus Cristo, pela fé. A salvação é pela graça por meio da fé. No momento em que eu e você respondemos ao Evangelho, reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa necessidade de uma obra salvadora que fora feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, no momento em que invocamos o Senhor como nosso único e todo suficiente Salvador. A Bíblia nos ensina nesse momento de que passamos a invocar o Senhor Jesus, o recebemos como Senhor e Salvador, o amor de Deus na obra do Santo Espírito foi derramado em nossos corações. A fé vem pelo ouvir da palavra, a obra do amor de Deus sendo derramado na vida do homem e mulher de Deus vem na obra do Espírito Santo. Amor divino, amor que vem de Deus, amor ágape, temos recebido do Senhor. É este amor que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 13. Este amor a igreja de Corinto havia recebido do Senhor. Este amor é o primeiro aspecto do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, primeiro aspecto, amor. Depois vem gozo, alegria, paz, e vai então até o último aspecto, são 9 aspectos, mas o primeiro e mais importante, amor. Amor. E Paulo vai, como nós vimos na semana passada, nessa apresentação da natureza do amor. A primeira e segunda, aquilo que o amor é. A terceira, numa sequência de algumas considerações, aquilo que o amor não é. Ok. Pegou agora? Vê se está pegando. Confirma para mim o microfone. Não, é aqui, alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa aqui na. Tá bom? Vamos acertar o nosso microfone. Ok? Agora? Bem conectado ali. Não está não? O senhor não pegando? Alô, som. Estamos tendo problema com o nosso microfone? Está sem controle. Ah, não está sem. Talvez seja aqui, né? Vê se foi. Não ainda? Alô, som. Acertar. Coisa que acontece. Tenta conectar.
conectar de novo para mim ali, Felipe, fazendo um favor? Quem sabe fizemos teste com esse aparelho algum tempo atrás. Talvez pode ser uma coisa. Tira e volta aí. Coloca de novo. Pegar, nós vamos. Ok. Mas se não pegar, vamos fazer sem ele mesmo. Se der para ouvir, né? Acho que vai dar para ouvir. Não está fora ainda, né? Ok. Não fica tão legal o som, né? Quando ficamos sem a condição desse microfone para a transmissão. O amor não é aliás, o amor é sofredor, tolera pessoas que é difícil, suporta, né? Pessoas que é difícil de você tolerar. Vimos sobre isso. O amor é benigno, não trata mal aqueles que assim nos trataram, mas vai tratar bem, com benignidade, com bondade. E hoje chegamos à questão do primeiro ato daquilo que o amor não é. O amor não é invejoso. De todos os sentimentos ruins apresentados pela Bíblia, a inveja tem um destaque, tudo por causa do efeito das suas ações. E Paulo diz: o amor não é invejoso. Nesse exato momento em que Paulo, escrevendo a carta, menciona isso para a igreja de Corinto, é como se eles pudessem lembrar do capítulo 3 de 1 aos Coríntios, quando Paulo começa o capítulo dizendo assim: e eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque havendo entre vós, então ele vai mencionar o primeiro item, de 3 itens que havia entre eles. O primeiro item, porque havendo entre vós, versículo 3, de 1 aos Coríntios, capítulo 3, porque havendo entre vós inveja, dissensão, contendas, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então o primeiro item que ele menciona é a questão da inveja. Então quando Paulo diz: o amor não é invejoso, logo em você, dentro da epístola aos Coríntios, da carta aos Coríntios, havia esse problema naquela igreja. Como a realidade da inveja, todos nós estamos sujeitos a ela. O dicionário define inveja. O dicionário Aurélio define inveja. O que seria inveja? O dicionário diz que é um misto, uma mistura de ódio, desgosto e pesar. Uma mistura de ódio, desgosto e pesar pelo bem e felicidade de outrem, da outra pessoa. Seria como um desejo violento de possuir o bem alheio. É invejar a prosperidade, a alegria da outra pessoa por aquilo que ela possui e você não possui. Um descontentamento ou um desejo profundo por aquilo que pertence a outra pessoa. Essa definição de inveja. E é uma pergunta interessante levantada a respeito da inveja. Qual é o tempo, a época em que a inveja se manifesta? Será que existe um tempo, uma época em que a inveja se manifesta? Será que é numa determinada época do ano? Será que a inveja ataca somente os pobres que possuem poucas coisas? Ou será que a inveja ataca somente os ricos que por ambição sempre querem mais? Na verdade, todos nós vivemos sob a possibilidade de sermos
atacados pela inveja. Todos nós estamos diante dessa possibilidade, vivemos essa possibilidade de sermos atacados pela inveja. Não vejo melhor ilustração para mencionar com você isso do que aquela ilustração daquele rapaz, daquele indivíduo que estava quebrando pedras. Você já viu essa ilustração contada por alguém, um indivíduo que estava quebrando pedras, lá trabalhando, calor imenso, ele lá quebrando pedras, um momento ruim da vida dele, ele não sentia-se feliz fazendo aquilo, e ele vê então um homem que passava em cima de um elefante, andando em cima de um elefante, todo pomposo. Ele falou: o bom mesmo é andar naquele elefante, olha lá que gostoso, passeando, andando em cima do elefante. Ah, eu queria ser um homem andando em cima do elefante. Pá! Ele é transformado no homem que agora vai andar em cima do elefante. Só que o homem que andava em cima do elefante tinha que percorrer 3 províncias e andar em cima do elefante por um período de 9 horas por dia. E aquilo era cansativo. E ainda mais o sol batendo, esquentando a cabeça, aquecendo. E ele então: não, esse negócio de andar em cima do elefante não é tão bom não. Bom mesmo é ser o sol, que esquenta, aquece, vai e tal. Aí ele invejou, quer ser o sol. Pá. Agora ele então é o sol, que esquenta, que aquece, que faz o seu movimento. Só que de repente, num belo momento, mudança climática, nuvens, frente fria, chega uma nuvem, tapa o sol, acaba o sol, tira o sol do cenário. Ele então: não é bom ser o sol não, bom é ser nuvem, que tapa o sol, esconde, que movimento de um lado para o outro. Não, eu quero ser nuvem. Tudo bem, tá, agora ele é nuvem, e a nuvem tapa o sol, faz as suas peripécias, mas de repente a nuvem é jogada de um canto para o outro, é um vento forte, movimenta a nuvem. E ele se sente incomodado com um vento que mexe com a nuvem, um vento que balança as árvores, que movimenta tudo, que tem uma velocidade tremenda. Já está descontente. Não. O bom mesmo é ser nuvem. O bom mesmo é ser o vento. Eu quero ser o vento. Agora então, ele é o vento. E como vento, ele ventila forte, balança as árvores, balança a roupa das pessoas. Até que em dado momento, esse vento bate numa pedreira, uma rocha, e ele sopra, e a rocha não está nem aí para ele. E ele então: não, o bom é ser vento, o bom é ser a rocha intransponível, que o vento, por mais que sopre, não tira do lugar. Não, eu quero ser a rocha. Agora ele é rocha, e como rocha, está tranquilo, transponível, passa-se um tempo, um momento, e de repente ele sente uma fisgadinha, uma batidinha, e ele então, como rocha, observa, e lá embaixo ele vê um camarada que está quebrando pedras, batendo na rocha, e ele então, não, rocha não é bom não. Bom é ser o camarada que quebra a pedra, que quebra a rocha. Eu quero ser o camarada que quebra a rocha. Uai, fulano, mas no começo você era esse. Entendeu a moral da história? No começo você era esse, que estava quebrando a rocha, mas invejou outras situações e quis ser aquilo que descrevia as outras situações. Inveja. Ele invejou, sem entender que ele era feliz e aquilo era o ideal para ele. Fez o círculo, entendeu a situação. Nós, quando lidamos com a questão da inveja
na Bíblia, como esse sentimento ruim, nós temos exemplos de acontecimentos de inveja. Eu li várias situações de inveja, porque a inveja ela atinge a família, atinge a vida conjugal. Você acha que de vez em quando o marido tem inveja da mulher, a mulher não tem inveja do marido? Inveja entre os filhos. Tem casos assim na Bíblia. Irmãs, uma com inveja da outra, porque a outra tinha isso e ela não. Lembra sempre que eu desejo possuir aquilo que o outro tem e você não tem. E a Bíblia descreve a respeito disso. Pessoas que foram vítimas e sofreram por causa da inveja. Eu quero mencionar com você alguns casos assim, que envolveu inveja. Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui de duas irmãs no cenário bíblico, lá em Gênesis capítulo 30. Leve bem, Paulo vai ensinar para a igreja, depois você vai entender por que o amor não é invejoso. Gênesis 30, o primeiro aqui na mente. Gênesis 30. Gênesis 30 vai descrever para nós a família de Jacó. Jacó casa, ele tem duas esposas, por uma questão de acontecimento daquele momento. Ele deveria casar-se com Raquel, mas foi enganado pelo sogro. Pega-se a mais velha, Lia, casa-se com Lia, passa um tempo aí, então ele recebe Raquel também como esposa. Gênesis 30, no comecinho do capítulo 30, Lia, quando se torna esposa de Jacó, ela é mãe de filhos. Os primeiros filhos de Israel são filhos de Lia, Rúben, Simeão, Levi. Vendo a Raquel, Gênesis 30, que não dava filhos a Jacó, o que teve Raquel de sua irmã? Inveja. Raquel teve inveja da sua irmã. E disse Jacó: dá-me filhos, senão morro. Jacó falou: peraí, estou eu agora no lugar de Deus que te impediu de gerar? A Bíblia diz que Raquel teve inveja, porque ela tem filhos e eu não. E ela queria também ter filhos. Certamente Deus tinha um tempo para Raquel ser mãe, dentro do propósito e intento dele. Cada pessoa perante Deus é única. É única. Deus tem propósito na sua vida, talento na sua vida, dons que serão usados para a edificação do corpo de Cristo, como eu mencionei isso. Deus trata com você, é você. A habilidade que você tem dado diz respeito ao DNA descrito no âmbito espiritual do propósito e intento dele para a sua vida. E pode ser diferente com o outro. No propósito e intento de Deus, eu tenho que ser assim, pele, a minha cor. Tem um plano, tem um propósito. A minha nação, onde eu nasci, eu poderia ser um egípcio. Eu poderia ter nascido na Arábia Saudita, mas não. Deus, o seu intento de providência soberana, me trouxe, me fez um ser vivo aqui no Brasil. E mais ainda, na terra do chão preto. Barretos, nasci aqui. Por isso que é muito importante quando nós atentamos para o Salmo 139, autoaceitação. Passamos a valorizar aquilo que Deus nos deu, como intento da vontade, do propósito dele nas nossas vidas. Eu tenho muitas conhecidas, conversei com uma delas esses dias. Das irmãs, 4. É a única
que não tem filhos. Deu filhos. Fica na posição que está. Agradece a Deus. Então você diz, por quê? Eu não. Eu vi ainda há pouco uma foto de uma mãe com a sua filha, publicando o aniversário da filha. Eu olhei assim para aquela imagem, linda imagem, mãe e filha. Você olha assim, quem não conhece a história, diz como ela é parecida com a mãe. É uma filha adotiva, mas tão linda, bonita, os cabelos semelhantes aos cabelos da mãe, expressão do olhar, e olhando as duas abraçadas, aquela mãe escolheu aquela filha. É mais do que apenas um ato de gerar. Escolheu, eu quero. Essa menina é minha filha. A Raquel ficou com inveja da sua irmã Lia, que também é uma pessoa no cenário bíblico que tinha os seus pesares, os seus contratempos, os seus sofrimentos, e via em cada ato de gerar um filho, uma bênção de Deus, um socorro do Altíssimo para a sua vida. E Raquel, que era formosa e bela, não valorizou aquilo que tinha, olhou para aquilo que não tinha e teve inveja da sua irmã. E você conhece a história? Ainda assim Deus teve misericórdia dela, deu-lhe um filho, que ela deu o nome de José, que significa eu quero mais. Eu quero mais filhos. José é nome de filho primogênito, viu? É aquele que é o primeiro dentre muitos outros. Primeiro dentre muitos outros, você põe o nome de José. Caçula não combina. José é nome de primogênito, não é? Era o primogênito de Raquel, não de Jacó, né? Mas José, filho de Raquel. E ela teve um outro filho, e nessa situação do segundo filho, ele nasce, mas ela morre, que é o Benjamim. Mas fica registrado aqui o que acontece conosco. Se Raquel fosse a única pessoa a ter inveja, o mundo não seria o que é, não é? Tantos outros. Na igreja, a inveja também percorre a igreja. A inveja também está entre o povo de Deus em muitos aspectos. Um outro caso de inveja, estou mudando a ordem que eu tenho aqui. Gênesis 37, agora já é o filho de Raquel. Só que não é ele que tem inveja, não. Pelo contrário, ele é invejado. Gênesis 37. Gênesis, capítulo 37. Jacó é o pai já idoso. O seu filho José é o filho da sua velhice, um filho obediente, denunciava as sagacidades, as artes dos irmãos, e era um filho que que Jacó amava e deu aquela túnica de várias cores, que deveria ser dada para primogênito, um sinal de autoridade, enfim, mas deu para José. E José trazia uma má fama dos irmãos para o pai, e a Bíblia nos diz aqui, deixa eu ver, versos 27 e 28, aliás, deixa eu montar o contexto para ir nos versos 27 a 28. No começo do texto, a Bíblia nos diz lá
no verso 11, que os irmãos de José o invejavam, principalmente quando ele começa a narrar entre eles e para o seu pai os seus sonhos, que eram sonhos no entendimento, na compreensão deles, algo muito estranho, os sonhos de José, sonhando com feixes, com olhos que estouravam, sol, a lua, estrela, o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando perante ele. Era isso muito estranho para eles, mas eram sonhos que vinham de Deus e teriam o seu cumprimento dentro de um tempo determinado por Deus. E a Bíblia diz no verso 11 que seus irmãos, pois, o invejavam, tinham inveja dele. Seu pai, porém, guardava esses relatos dos sonhos de José no seu coração. O fato é que ele era diferenciado. Mas isso vinha de Deus, no seio daquela família. Mais tarde eles entenderiam o desfecho daquela situação. Mas na família aquilo provocou inveja. E como é complicado e árduo enfrentar situações assim. Já pensou todos os irmãos tendo inveja? Aquilo que José recebia e tinha, até mesmo a túnica, fazia diferença entre eles. E provocou esse misto de ódio, desgosto, pesar pelo bem e felicidade da outra pessoa. Um desejo ardente de possuir aquilo que ele possuía. E os irmãos dele planejaram, a princípio, matá-lo. Gente, seio da família. Olha aí a inveja. Aquilo que o amor não é. Mas fora do verdadeiro amor, a inveja, como um vírus que contamina, que contagia, tem os seus danos nocivos. Eles planejaram matar o irmão e joga o irmão numa cova, num poço seco. Alguém dentre eles tem pesar, não vão fazer isso, Rubem, mas chega ao ponto, por inveja, de vender como escravo seu irmão para uma companhia, ora fala de ismaelita, ora de midianita. O fato é que eles venderam José como escravo. E por mais que José clamasse, suplicasse, não houve da parte deles misericórdia, compaixão alguma. Tamanho sofrimento veio sobre o irmão nesse momento, levado e para o Egito, lá é vendido para a casa de Potifar. Detalhe que causou e causa, e é a grande diferença: Deus estava com José. Deus mesmo descreveu na sua palavra a ação daqueles maldosos irmãos, da inveja que a inveja causou, e Paulo está dizendo para Corinto: o amor não é invejoso. Sem amor, sem a praticidade, a ação do amor em nossas vidas, a inveja que nos ataca vai ganhar espaço, promoção, ação, e vai trazer perturbação para nós. Lendo a Bíblia, você vai entender com os irmãos de José que naquele dia em que eles venderam José e trouxeram para o pai uma mentira, que haviam encontrado a túnica de várias cores, ensanguentada,
dando a entender que José poderia ter sido devorado por uma fera, e Jacó então vai chorar, prantear, e por todo um tempo carregar o pesar da tristeza pela morte, a farsa da morte do seu filho. O que você acha que aconteceu com esses irmãos, com essas atitudes que eles tiveram? Perderam o que nós tanto estimamos, o que é de tão grande importância na nossa vida e no nosso viver: paz. Não mais tinham paz. A culpabilidade, a culpa pesava sobre suas vidas. E Deus, no cenário dessa história, muito bem sabia o Senhor como levar o desfecho e aquela situação alcançar da vítima, José, o perdão e a misericórdia para com o que os seus irmãos estavam fazendo. José foi para o Egito, chegou lá como escravo, mas Deus tinha para ele um lugar abaixo do rei do Egito, da maior autoridade naquele país, e ele seria instrumento para salvaguardar não apenas o Egito de 7 anos de fome, mas também ser instrumento para preservar a sua própria família, o seu próprio povo. E Deus, no seu intento soberano, permitiu tal ação dos irmãos. Foi maldosa a ação? Foi. Trouxe sofrimento e pesar para José? Trouxe. Foi algo horrível. Como um cenário triste. O mundo artístico tem projetado uma elaboração das mais consideráveis para tentar reproduzir com toda, vamos dizer assim, com todos os requisitos e recursos possíveis, o momento em que Jacó encontra o reencontro de Jacó com seu filho José. O governador do Egito. E que situação foi para os irmãos não reconhecerem José e ele reconhecer os irmãos, e a maneira como ele tratou com eles, testando-os, principalmente na questão do irmão Benjamim. A inveja. Mal você pode entender que no momento em que você diz assim: olha, imagine você mencionando algo tão fantástico ao meu país, Brasil. Olha, nos últimos anos, agora está com o PIB em boa posição, o meu país está assim, assim, índice de desemprego caiu, a nação brasileira agora está. E alguém diz: olha, mas Estados Unidos não está assim, a Venezuela não está assim. Imagine o ímpeto da inveja neste mundo em que a Bíblia descreve em João, 1 João, jaz o maligno, as artimanhas para a preparação do governo do anticristo, e alguém de fora invejando algo está acontecendo no Brasil e orquestra um plano e vamos então destruir. Vamos com um desejo violento e insano, queremos para nós as riquezas dessa nação. Inveja.
ideia, não vou mencionar aqui, não dá nem para a gente tocar nisso hoje à noite. Isaac, a prosperidade de Isaac, foi motivo de ser invejado pelos filisteus. E o que é que os filisteus fizeram? Você pode ler na Bíblia sobre isso. O que mais Isaac precisava para desenvolver e fazer com que a sua fazenda prosperasse? O gado, água. Água. E os poços que Isaac cavava, o que os filisteus faziam? Entulhavam, tampavam, para enfraquecer Isaac. Inveja da prosperidade de Isaac. Veja bem, eu estou colocando para você num cenário de nações, invejando nações e buscando destruir, como os filisteus fizeram com Isaac por causa de inveja. Exatamente quando você menciona algo tão fantástico, extraordinário, já vai imediatamente provocar, e se a pessoa der lugar, para a inveja. Eu li sobre um cidadão tão próspero nos negócios, fazia viagens, era um íssimo vendedor, e alguém disse para ele assim: olha, eu gostaria de estar com você nas suas viagens que você faz de venda, de negócio, de um país para o outro. Você poderia, numa dessas viagens, me conceder a oportunidade de viajar com você? E aquela pessoa, na sua simplicidade, vem, vamos. E fizeram algumas viagens. Foi o suficiente para aquele que uniu-se a este começar a pegar todos os clientes daquela pessoa e fazer as viagens que ela fazia. A inveja. A inveja. Não pensa você que você não está sendo invejado por alguém? Pode ser. O seu país também. Você nem tinha pensado sobre isso, não é? Outros países que invejam o Brasil. Ah, tem a Amazônia. Ah, queremos aquela riqueza para nós. E há brasileiros tão tolos e trouxas, né? Que pensam que o poder e o domínio daquilo que acontece está meramente aqui. Queremos o dinheiro do Brasil para nós. Inveja. Eu e você aprendemos com o apóstolo Paulo que aquele indivíduo que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus, ele não torna mal por mal. Ele procura as coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12, 17. Ele não vai mencionar as coisas altas, ele vai acomodar os humildes, ele não vai ser sábio nele mesmo. Romanos 12, 16. Ele vai valorizar que o amor não é invejoso. Ele vai prezar por isso. Eu tiro o relógio dali, eu fico sem enxergar. Sem enxergar aqui onde nós estamos. Pensa estômago. O melhor remédio para a inveja é o amor. Por que o amor é o melhor remédio para a inveja? Porque ele age sem interesse próprio. Não tem interesse próprio. Age sem interesse próprio. Eu li sobre uma mulher que ela estava contando para outra. Aliás, sempre é assim. Presta atenção para você perceber como as coisas são. Geralmente, quando alguém queixa, imagina, a esposa está queixando o seu marido, e a outra na sua cidade diz: mas meu marido é assim, olha, assim, 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 e tal, e tal. Já naquele momento,
ela vai dizer: tenho inveja de você. Eu invejo você. Que bom, viu? Que uma peste. Eu invejo você. Não é assim, não é? Invejo. Alguém está contando, né, dos seus filhos na escola, da dificuldade que tem os filhos, e vai você falar que os seus vão tirar 10. Pronto. Fica quieto. Não fala não. Agora estou aprendendo. Quando alguém fala assim: olha, está uma dificuldade, né? Você fala: nossa, é verdade, isso aí é difícil mesmo. Você é uma dificuldade e tal. Eu me lembro, uma vez alguém perguntou para mim assim: ei, você não tem dor nas costas? Eu falei: não, vai assim bem. Passou meia hora. Que dor nas costas terrível. Eu falei: gente, quando alguém pergunta se tem dor nas costas, dor nas costas é algo ruim. Deixa a gente mal. Vai falar que você não tem, pra você ver. Já vai invejar você. Indivíduo. Deixar um pouquinho para a semana que vem. Tem mais gente que teve inveja, dando consigo prejuízos terríveis. O que você acha que as autoridades religiosas entregaram Jesus? Até contrataram alguém, subornaram alguém para entregar Jesus a eles, que foi o Judas. Vamos ver. Vou já a conclusão, pelo menos para esse momento, agora à noite, que nós estamos tendo lá. O Brasil é campeão de trovões. Isso ninguém inveja nos outros países, né? Ninguém inveja o Brasil de ser o campeão de raios e trovões, não é? Mas outras coisas eles invejam, eles querem cair. Os trovões e raios eles não querem. Coloquemos em pé. Semana que vem eu vou falar sobre alguns outros exemplos de inveja, descrever mais sobre este fato e deixar Deus, nos entregarmos a Deus, buscar a orientação de Deus. Deus trata comigo na questão da inveja. Nós muitas vezes vamos invejar. Tem gente na Bíblia que até invejou, teve inveja do ímpio. Imagina só, da prosperidade do ímpio, dos maus, tem inveja dos maus. Ok. Vamos orar. Talvez nos voltemos para casa antes de uma chuva muito forte. Realmente estamos vivendo dias diferentes. No ano passado, ano retrasado, há umas mudanças climáticas. Nunca vi tanto gelo numa rodovia. Quando eu olhei a imagem, eu pensei que era nevada. Eu pensei que era Alasca, eu não sei. Eu pensei que era o exterior. É uma rodovia nos Estados Unidos. Caiu neve, estava caindo neve, mas era gelo mesmo, de chuva. E você pegar uma chuva de granizo na rodovia, e inspira muito cuidado, indica, denota muito cuidado, porque você não sabe o tamanho do granizo que vai cair e pode quebrar o vidro do carro, aí as coisas ficam mais complicadas ainda, ficam mais trágicas ainda. Vamos então orar nesse momento, para que Deus nos retorne para o lar em segurança, tá ok? Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, quero agradecer por este tempo, ó Pai, da exposição, pregação da palavra do Senhor. Entendemos a importância da chuva, mas pedimos a misericórdia do Senhor sobre o nosso clima, ó Deus. Agora o nosso retorno para os nossos lares. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Oramos também pela participação do Teu povo aqui na casa do Senhor. Seja um momento de reconhecermos que é bom estarmos na presença do Senhor. Faz diferença para as nossas vidas, o nosso viver. Dá-nos, Deus, a luz da compreensão na palavra sobre a questão da inveja. Que possamos ter cautela, zelo no nosso procedimento, porque pessoas vão nos invejar e nós também poderemos ter inveja, mesmo dos perversos, que é algo muito ruim para o viver cristão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.